Vivendo como um Guerreiro, de Whindersson Nunes. Se você não ouviu os outros vídeos, volte aqui no canal que tem as partes 1 e 2. Vamos para a parte final. Oitava conversa. Sobre a dor de perder um amigo. Foi no dia 27 de maio de 2019. Que dia triste. O Gabriel Diniz tinha 28 anos. Ele tinha feito um show em Feira de Santana, na Bahia, e pegou um avião de pequeno porte de Salvador para Maceió. Estava indo para festejar o aniversário da namorada, para encontrar a família. Ele estava feliz, vivendo um momento feliz. Depois do show, ele escreveu nas suas redes: sempre uma alegria voltar à Feira de Santana e ser recebido com tanta alegria e tanta energia positiva. Obrigada pelo carinho, galera. Uma verdadeira multidão curtindo o nosso show. Até a próxima, se Deus quiser. E no caminho, o avião caiu. E lá se foi meu amigo. Eu lembro que já estava triste, que estava mal e com depressão. Estava vivendo com perguntas sem fim dentro de mim. Achava que as coisas não faziam sentido, que era muito desgaste, muita exposição, muita cobrança. Eu estava com pânico de voar. Ficava pensando nas estatísticas, tanto tempo entrando em avião, em quarto de hotel, acordando a cada dia em um lugar. Gente falando, tira isso da mão, senão vai sair a foto, gente exigindo coisas. O carro tem que ser fumê, é mais seguro. Todo mundo tomando conta. Eu saía de uma gravação e passava na Avenida Paulista, mas não podia descer em nenhum bar. Se eu descesse, viraria uma confusão. Todos os filmes vão passando na cabeça. Tanto esforço para ser alguém reconhecido pelo trabalho e, de repente, uma sensação de aprisionamento de vida tolhida pelas circunstâncias. A depressão me acompanha e me rouba momentos preciosos de felicidade. E nesse vazio em que eu estava, a notícia da morte do Gabriel. Eu havia jogado bola com ele alguns dias antes. Sua alegria era contagiante. Era bom demais estar com ele. Conversamos muito nesse dia. Rimos, brincamos, vivemos. E agora a vida dele tinha ido embora. Não tinha mais Gabriel. No dia anterior à notícia da morte, eu estava vazio. Lembro que havia sentado em algum lugar por volta das 9 da manhã e fiquei quieto, pensando, fazendo perguntas e mais perguntas, e me perdendo na ausência de respostas. Um dia em que eu não fiz nada. Quando percebi, estava escuro e eu no mesmo lugar, sem comer, sem me animar, só fumando e me afundando. Levantei, tomei um remédio e fui deitar. Quando acordei, liguei a televisão e vi a notícia. A primeira notícia era da queda do avião. E depois, uma série de informações que fazia com que as pessoas ficassem ligadas, querendo saber o que de fato tinha acontecido. Chegavam informações de que ele talvez não estivesse no avião. E avisaram logo depois dos comerciais, com novas informações exclusivas, e então voltavam e falavam do pneu do avião. Encontraram, e eu já havia visto nos grupos de WhatsApp que ele estava morto. Então, as emissoras sabiam e prosseguiam segurando a audiência, fazendo um show com a morte de alguém. A tristeza aumentou em mim. Eu me vi naquela situação sendo apenas mais um produto de audiência, tendo valor nenhum com a minha vida ou com a minha morte. Fiquei enojado, indignado, tirando a dignidade do cara para vender propaganda. Resolvi primeiro gravar um vídeo falando do lixo que é esse mundo que consome as pessoas e que não tem respeito por elas, nem mesmo no momento da morte. Depois, desisti, pensei em escrever, em explicar o que eu estava sentindo, e foi, por fim, que eu resolvi que o melhor que eu poderia fazer era transformar aquilo tudo que eu estava vendo, pensando e sentindo em algo lindo. Em vez de escrever a coisa mais horrível porque eu estava com raiva e ódio, eu resolvi escrever sobre o amor. Resolvi compor uma música de amor. Converter todo pensamento que não presta em algo realmente útil. Já vi muita gente raivosa e não adianta de nada. Eu peguei um papel e uma caneta e à mão eu escrevi essa canção. Ele escreveu Girassol, que ele gravou com a Priscila Alcântara posteriormente. Então, eu gravei e chorei toda a dor que eu estava sentindo, toda a injustiça do mundo. Eu, quando choro, choro de verdade. Não tem encenação nenhuma. Tem a generosidade de compartilhar os meus sentimentos. Eu sei que muita gente chorou com a morte dele. Muita gente chorou ouvindo essa canção.
Chorar faz parte. Desaguamos um pouco das nossas dúvidas, das nossas incompreensões, das nossas dores e depois nos reconstruímos como tem que ser. Gabriel Diniz foi um amigo muito bom. Eu cultivo as amizades porque eu acredito na humanidade. E mesmo quando me engano com as pessoas, e já me enganei muitas vezes, eu não desisto de acreditar. Nona conversa sobre outros amigos. Tenho amigos de todos os tipos. Tem um que mente tanto, mas tanto, que eu fico tentando entender o tamanho da carência, a necessidade de exagero, do quanto ganha, do poder que tem, bobagens que não acrescentam nada, na minha opinião, à grandeza de alguém. A grandeza de alguém mora na singularidade desse alguém. Cada um tem que dedicar um tempo para encontrar dentro de si a sua luz e, a partir dela, o seu espaço no mundo. Sou grato a muitos amigos que foram crescendo comigo e me ensinando e aprendendo comigo, que permanecem na minha vida. Alguns muito próximos, como o Bruno. Ele é de Teresina. Se é de Teresina, já é meio caminho andado para conquistar meu coração. Ele é ator de teatro. Quando eu conheci, ele já tinha alguma história com filmes que narravam características do Nordeste e que tinham humor. Ele é um artista inteiro e, como eu disse, é da minha terra. Eu não escondo de ninguém que tem esse prazer especial em ajudar pessoas que nasceram onde eu nasci. É como se fosse uma irmandade de solo, de cultura, de ar. Então, sempre que eu penso em um ator, penso nele. Ele tem DRT. Eu vim saber depois que o Bruno fazia a peça Paixão de Cristo. E eu, menino, ia assistir o Bruno e não sabia que um dia seríamos tão amigos. Hoje, ele escreve para mim, é roteirista. Eu vi a evolução do Bruno descomplicar da vida. Eu explico, ele era muito complicado. Tudo martelava na cabeça dele. E eu tentava ir desanuviando, mostrando que é melhor viajar com menos bagagem, com menos peso. E a vida é essa viagem, em que quanto mais complicamos, mais difícil fica. É interessante ver o quanto ele se encontrou escrevendo roteiros. Deixou o palco e ficou no texto. Mas já está nos palcos de novo. Nada é definitivo. E pensar que nada é definitivo já ajuda na leveza da vida. O roteiro vai nascendo de um jeito com que se conta uma história, com que se desnovela um nome, por exemplo. Um nome já é suficiente para ter uma história inteira. Um nome diz tanto. E pode ser engraçado, pode ser triste, pode ser curioso. Às vezes as pessoas pensam que a questão é fazer piada para tudo. Talvez você nem precise de piada para fazer rir. Talvez o que você precise é entender o instante. Aí está a mágica do humor. A compreensão do instante que une tempo e espaço, que une os seus sentimentos com os sentimentos das pessoas que estão com você. Em um teatro, em um estádio ou em uma roda de amigos. E se for piada e não der certo, não deu. Não tem que ser um peso, não tem que ficar competindo. É o prazer de trabalhar livremente, sem medo do fracasso. Aliás, o que é o fracasso? Eu desconheço. Só não conto com o que ainda não tenho. Dona Miúda, a minha avó, dizia para não contar com o ovo no cu da galinha. O Costa Peixoto é um outro amigo. Na verdade, ele foi meu primeiro hater na internet, o primeiro a não gostar de mim. Eu postava uma coisa e tinha duas respostas. Uma que dizia kkkk e a outra que dizia esse cara se acha um comediante. Então eu postava outra coisa e lá vinha um com kkkk e ele vai para o Zorra Total. O Costa é de Teresina também. O Bob, o amigo com quem morei, conhecia o Costa. E eu disse a ele que eu queria encontrar com o cara que só me criticava, mas que, ao mesmo tempo, via tudo que eu postava. Pedi para marcar de tomar uma cerveja na praça de alimentação de um shopping. Eu cheguei e perguntei: "E aí, Costa?" E ele foi me explicando o porquê de achar que eu não era um comediante. Ele não gostava, mas, como eu disse, ele via tudo. Ele vinha de um sistema antigo de alguém passar a coroa para o próximo. Ele queria ser um próximo João Cláudio Moreno, o grande comediante do Piauí. E talvez eu fosse uma ameaça, o que era uma grande bobagem. Eu queria ser eu mesmo, do meu jeito, que não era o jeito dele. Ele era de teatro, de palco, do stand-up.
Ele não curtia a internet e foi me explicando que para ele o humor, o que era comédia, eu fiquei ouvindo e prestando atenção, levando a sério tudo o que ele me falava. Acho que isso foi suficiente para ele me ver com outros olhos e, com isso, ele parou de me criticar. Pouco tempo depois, eu resolvi fazer um vídeo e chamei uma galera para fazer comigo. Chamei os meus fãs, convoquei todos e foram umas 35 pessoas. Ele também foi. Foi o Bob quem chamou. Ele conheceu uma fã, ficaram juntos, Evaniele. Eles têm um filho que é o meu afilhado, Arthur. Doideira. Teve uma época na vida dele em que ele parou tudo e foi morar no Amazonas. Depois voltou e hoje trabalha comigo. E eu, e é como eu digo, as pessoas têm seu tempo, as suas necessidades. Ele é roteirista e ator. E o mais importante, é amigo. O Brian Fritz é um sonhador. Hoje ele mora em Londres, foi embora do Brasil. Ele tentava entrar no pânico da TV, fazia uns vídeos de paródia e eu via nele alguém que sonhava alto como eu. Eu gostava do que eu via. Eu sempre fui me adequando, aprendendo, e ele continuava naquele mundo de fama e dinheiro. Queria muito fazer sucesso pelo sucesso, mas era só o que ele podia fazer com as informações que tinha. Ele morava de parede a parede comigo em Teresina. Quando eu melhorei, saí da casa do Queiroz e fui para um lugar que tinha ar-condicionado. Que coisa boa que é esse bagulho de ar-condicionado. Era disso que eu gostava, mesmo que não gelasse. Olha quanta história eu poderia contar só de um ar-condicionado. O que enfim existe. Porque a vida da gente no calor do Nordeste muda com o ar-condicionado. Foi um braço forte na minha vida, que muitos julgam como doido. Era meu meio melhor amigo. Fui para Sobral, me desprendi, queria me incomodar. Quando eu fui para Sobral, eu queria aprender outro estilo de viver, de me alimentar, de aproveitar o dia. Como eu disse, de acrescentar uma cultura a mais à minha vida. Em Sobral, eu saía mais do que em Teresina. Era uma cidade menor, mas era tão grande como se fosse uma capital. Eu tinha uma vida melhor, uma vida social melhor. Eu fiz outros círculos de amigos e outra rede de amigos, pessoas que eu conheço até hoje. Lá vivia Lá havia um salão de beleza. Aliás, um salão em que por um tempo eu dormi. E hoje esse salão de beleza é meu. São amigos que permanecem. Amigo é o que faz de tudo. Você não é amigo daquele que desiste. Eu chegava, eu não era ninguém, e tinha onde comer e tinha onde dormir. Eram pessoas legais, educadas, bacanas. Não tinham obrigação nenhuma de serem legais. E eram. O tempo passa e a amizade continua. Até na Índia eu fiz um amigo. Eu entrei no Facebook e procurei um guia que falasse português. E achei o Luve Kumar. Ele fala português. Ele estudou português para entrar no mercado de turistas da língua portuguesa. Já gostei e aprendi com isso. Você tem que solucionar problemas. Ele sentiu a carência do mercado, só isso. E hoje ele está aqui no meu livro. A gente gosta de conversar na nossa língua. Mesmo longe, é um sentir-se em casa. Ele é muito bacana. E eu era muito interessado. Ele falava muito nos direitos civis, na dignidade da pessoa humana, nos direitos iguais. Lembro-me dele falando com emoção de quando as mulheres começaram a poder dirigir e de quando ser homossexual não era mais crime. Já usei muito do que eu vi na Índia em narrativas de humor. Lá, eles não têm raiva da buzina. Você ressignifica buzinando. É um aviso. Lá tem um. Por favor, buzine. Eu estou passando. Cuidado. Não vira, não faz nada. Tô passando. Passei, passei, passei. Aqui, quando você buzina, não tem que ressignificar nenhum. Tem irritação. Culturas. Como o conceito de castas é diferente. O aceitar a situação e esperar uma outra vida para viver uma situação melhor. Os rios e as cremações, os animais que são considerados sagrados, é tudo muito diferente. E, ao mesmo tempo, tem muito igual a nós na necessidade de nos compreendermos. Lá é tanta gente que você desmaia e não cai no chão, você encosta em algum lugar. Poderia escrever sobre tantos outros amigos que tenho, mas sabem eles o que significam para mim, o que representam nos meus dias, a presença e a lembrança de cada um deles. Vou contar um pouco sobre algum deles.
Um dia eu estava tomando banho, comecei a cantar a música da Adele. Aí comecei a cantarolar qual a senha do Wi-Fi. E aí veio a ideia da paródia e pensei logo em Gabriel Oliveira. Tinha que ser tudo muito rápido para não perder aquele momento, porque, como eu disse, a comédia para mim é o instante. Se passar, perde a graça. Mandei mensagem para ele e marcamos de fazer juntos. Gastei o pouco dinheiro que eu tinha na compra de uma passagem de avião e fui para o Recife. Fizemos uma paródia em 2 dias. Hoje, ele tem a página Recife Ordinário, que tem grande alcance e sucesso. Mas essa foi uma ideia que eu dei para ele, porque ele tinha a página Maceió Ordinária. Eu disse a ele que seria demais se toda a capital tivesse uma página dessa. E aí veio a ideia do Recife Ordinário, que faz um sucesso danado. É uma página estouradíssima em Pernambuco e no Brasil inteiro. Colhemos até hoje o que plantamos naquele encontro. O Bob é uma figura. O Bob é uma figura muito controversa. Pelas suas postagens na internet, muitas pessoas não gostam de suas opiniões. Eu acho que é aí que entra o sentido da amizade, porque a minha gratidão por ele é maior do que tudo isso. Sempre conversamos sobre nossas ideias. É um grande amigo. Ele me deu a mão quando eu mais precisava. Fiquei em sua casa e sempre me senti à vontade. Nunca me trataram mal, nunca me pediram para ir embora. Era como se eu estivesse na minha própria casa. Levo o Bob comigo para onde eu for. Ele foi uma das pessoas primordiais para eu poder ter o estalo profissional de criar a Mucura Criativa, a nossa produtora, que dá oportunidade a muitos piauienses. O Bob é uma pessoa que me lembra bem a palavra gratidão. O João Neto é uma pessoa com quem eu tive sintonia de cérebro, de pensamentos. É muito difícil ter um amigo que te conhece tão bem que é capaz de responder por você, porque sabe exatamente o que você responderia. Ele me traz um astral muito bom. É uma coisa que não podemos perder nessa vida, em que podemos ser ludibriados por fama, dinheiro, luxo e etc. Há coisas simples que são muito importantes e você saber que tem uma pessoa simples com quem pode contar e que pode transformar qualquer momento em algo muito massa é demais. E isso tem valor enorme para mim. O Enides é um primo com quem convivi muito na infância. Quando vivíamos uma situação em que a nossa informação era pouca, pois morávamos no interior, do interior de Santa Luz, ele foi muito presente na minha vida e fez parte das minhas imaginações, brincadeiras de infância que repercutem até hoje no meu trabalho. Sempre que falo em infância, é dele que eu me lembro. Ele ainda mora lá em Santa Cruz. Quando a gente se encontra, nossas conversas são muito bacanas. A Elana é uma parada muito do acaso, que é muito interessante. Ela nasceu no Piauí também. Quando estava no ensino médio e vi essa menina indo para a universidade, ela se chama Elana Valenária. É uma ex-BBB bem famosa. Eu e meus amigos ficávamos admirando porque ela era muito bonita. Todo dia eu a via passar porque a Universidade Federal do Piauí ficava atrás da minha escola, que era a escola agrária, e nunca tive coragem de chegar perto para falar. Quando a minha vida deu uma virada e fiquei conhecido, encontro aquela menina do Piauí, também conhecida, e ficamos amigos e trocamos muitas ideias. Porque a parada da Mucura Criativa de chamar muitos piauienses, quem veio trabalhar comigo? A Elana. Ela é uma pessoa muito especial. E trocamos muitas ideias. Chegam a dizer que tivemos alguma coisa, mas nunca tivemos nada além de amizade. Uma amizade muito bacana, de irmãos mesmo. Acho que por sermos piauienses e conhecermos as mesmas coisas, ficamos tão próximos. A Thailise é uma parada engraçada. Ela é a ex do Vitão, que namorou a Luísa em meio a toda essa polêmica. E, como éramos ex dos ex, nos aproximamos e conversávamos sobre os nossos momentos. E aconteceu que viramos melhores amigos e temos uma amizade muito boa e leve. Mesmo longe, estamos sempre alinhados um com o outro. Somos parceiros, assim como irmãos. Eu acho que o tempo de alguém é algo muito importante e ela dá muito do tempo dela quando eu estou com algum problema, meio reflexivo e preciso de apoio. Eu sempre posso contar com ela.
Com certeza é uma amizade que quero ter para toda a vida. Quero protegê-la sempre. 10ª conversa. Sem medo de aprender. Pode parecer uma história simples, sem muita importância. Pode parecer um pequeno problema em meio a tantas conquistas que eu estava vivendo. Mas essa é uma história de inseguranças, de vergonha, de amizade e de aprendizado. E tudo aconteceu em um ônibus da seleção. Convidaram o Tirulipa e a mim para descontrair os jogadores, contando piadas entre o hotel e o estádio. Era um jogo beneficente, não me lembro muito bem. Acho que os amigos do Neymar e a seleção. No ônibus, todos aqueles craques que vi jogar muitas vezes, por quem torci e que me fizeram vibrar, que me emocionaram, estavam ali. Eles me conheciam da internet, sabiam dos meus vídeos, tinham, penso eu, expectativas de que eu fosse ser muito engraçado pessoalmente. E eu não fui. Foi isso que eu senti quando chegamos ao estádio. O Tirulipa, ao contrário, foi muito engraçado. Ali eu senti que eu não sabia contar piada. Eu tive a impressão de que eles disseram que eu era mais interessante na internet. Então eu fiquei vazio, envergonhado. Sentimentos que são normais, que todo mundo experimenta na vida. Mas eu quis ir além, quis aprender com aquilo. E fui com toda a humildade pedir ao Tirulipa que me ensinasse a contar piada. Foi uma conversa incrível porque, primeiro, ele me contou quantas vergonhas ele já havia passado na vida. Quantas vezes ele abriu um show e as pessoas gritavam: "Sai daí, moleque! Sai daí, filho do Tiririca!" Era o Tiririca que era muito engraçado. E ele estava começando e tinha uma responsabilidade maior por ser filho de quem era. De passar vergonha em passar vergonha, ele foi se fortalecendo e foi caminhando para o sucesso. Ele me contou de outros sofrimentos, das decepções com empresários, da vida dura de ser o artista que queria ser e que, hoje, ele é. Na conversa, eu fui percebendo que todo mundo tinha uma história muito dura. Fui me lembrando que sofrer alguns constrangimentos faz parte da vida. E depois de falar tanto da vida naquele dia, ele me ensinou umas 4 piadas e eu usei. Eu usei colocando outros elementos e agradeci muito as piadas e a partilha da vida e as reflexões sobre o instante. Aliás, a piada é como se fosse um instante. Ela tem que ser dita da maneira certa, pela pessoa certa, para pessoas certas, no momento certo. E então as pessoas certas sentem as mesmas coisas ao mesmo tempo. Aquela piada só vai ter graça para aquelas pessoas. Já uma outra piada pode ser engraçada por ela mesma, não tem uma regra absoluta. O tempo foi me ensinando também que a boa piada é natural. Como o Neymar sabe que botar a bola no gol e que talvez não saiba, tem uma física por trás daquele chute certeiro. Assim é a piada. Nada de regras fechadas. É observação, é treino, é um prazer natural que brota do estar com as pessoas. Não faz muito tempo que estive com Mano Brown e seu Jorge, 2 ícones, 2 mitos. Quando eu estava com eles, fiquei pensando no privilégio de estar ali, mas deixei de lado qualquer desejo de impressionar. Eu pensei, eles também devem estar valorizando o fato de estar comigo. Eles também sabem reconhecer o meu valor. O melhor é ser natural. E como foi divertido fazer aqueles 2 rirem. E como riram. Quando chego a algum lugar em que eu não conheço as pessoas, eu geralmente fico no meu espaço, esperando a conversa ganhar um corpo natural. É como uma dança de acasalamento. Eu sei que existe um mito sobre mim. Eu tenho que saber como começar a dança. E devagar. O cara que chega se achando o máximo e conta uma piada errada, acaba mais ofendendo do que divertindo as pessoas que estão ali. Eu sou o contrário, exatamente porque respeito as pessoas. Eu quero entender o time delas. O que eu sei é que, todos os dias, eu experimento a delícia de saber um pouco mais. Eu não tenho medo nem preguiça de prosseguir aprendendo. 11ª conversa. Sobre superar as decepções. Decidi falar quase nada das tantas decepções que vivi. Não quis que esse livro, que abre uma conversa com pessoas que têm alguma vontade de estar mais perto da minha vida, fosse sobre decepções. Pessoas passam pela nossa vida e às vezes desaparecem sem deixar saudade. Quando elas vão, algum vazio fica. Quando se compreende um pouco melhor, percebe-se que o vazio já existia com a presença delas,
que, às vezes, nos acomodamos com o que não nos faz bem, o que nos falta coragem e que nos falta coragem de abrir a porta e começar a conhecer outras caminhadas. Lembro de um vendedor de CDs que fez um acordo comigo de vender os meus CDs e de mandar uma porcentagem das vendas. Veio com uma boa conversa, vendeu facilidades, falou de estratégias, mostrou-se amigo, eu acreditei. Aliás, essa é a minha tendência natural, acreditar nas pessoas. Tem gente que é o contrário, começa nas desconfianças. Eu não sei ser assim, e eu quero aprender a ser, e não quero aprender a ser assim. Que nem um leão, ele toma água, mas atento. Pois bem, chegou esse vendedor de CDs e, em um momento em que eu vi, os CDs já não estavam vendendo tanto. Momento do download. Mas eu ouvi seus argumentos e assinei de boa fé o contrato. No contrato, havia uma cláusula que eu não percebi. Hoje tenho uma equipe mais profissional que naturalmente lê tudo o que me traz uma segurança jurídica maior. Mas naquela época não era assim. Eu assinei um contrato em que havia uma cláusula abusiva. Eu garantia um pagamento mínimo, caso os CDs não vendessem bem. E não venderam. Eu tinha que dar a ele R$500.000. Eu não tinha esse dinheiro, não era justo que eu devesse esse dinheiro a ele. Como eu não sabia, como eu não tinha, ele ia aos meus shows, ficava sentada na frente olhando para me constranger, e depois me cobrava. Muitas vezes eu dava todo o meu cachê para ele, para ficar em paz. Imagine eu tendo que me concentrar no show, olhando aquele homem desonesto querendo me ameaçar. Havia noites em que eu não dormia, querendo dar um jeito de pagar rapidamente e me livrar dele. Era um CD de música. O primeiro CD gravado por mim, todo autoral. Algo que deveria ter sido um grande prazer, se transformou em um trauma, em uma decepção. Nem nos 20 anos de idade, devendo R$500.000. Passou algum tempo e eu estranhei o fato de ele não estar nos shows me pressionando. Sua esposa então me ligou e disse que ele havia sido preso por estelionato. Eu senti certo alívio e ao mesmo tempo compaixão por aquela mulher e pela situação que ela estava. Pensei um pouco e atendi ao pedido dela. Paguei aos advogados para tirar o homem da prisão. Depois disso, ele nunca mais me cobrou. Alguma coisa aconteceu com ele. Acho que ele imaginava que eu jamais fosse ajudar, depois de tudo que ele havia feito comigo. Ele vivia me mandando flores no WhatsApp. Eram Vitórias Régias que piscavam, com pedido de perdão. Interessante, mas triste. Não sou homem de guardar rancor. Prefiro guardar outras coisas, dos muitos ensinamentos que aprendi na época que frequentava a Assembleia de Deus. Um dos que eu mais cultivo dentro de mim é o perdão. Se doeu, o melhor é não mexer nas feridas. É aguardar o tempo da cicatrização prosseguir. 12ª conversa. Aos que sofrem de depressão. Não quero falar da depressão como médico, porque médico não sou, nem como psicólogo, nem como pensador dessas áreas da alma humana. Falo da depressão como um homem que sofre e sofre os barulhos e os silêncios causados dentro da gente pela depressão. Do que me lembro, a primeira vez que me senti deprimido foi depois de um show em Aracaju, no Teatro Tobias Barreto. Era o ano de 2015, eu já estava começando a fazer muito sucesso. Eu tinha 20 anos e já havia mudado completamente a minha vida. Eu me lembro desse show porque, ao final, o empresário perguntou se eu queria levar o dinheiro para casa ou se eu queria que ele depositasse o dinheiro. Eu não ligava de ganhar muito ou pouco. Eu queria que o show ficasse bonito. Eu queria divertir as pessoas. Eu queria ver muita gente comigo vivendo os momentos mágicos de um show. Ele tirou um bolo de dinheiro e me deu 20.000. Eu cheguei ao hotel, vi os 20.000. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro junto. Nunca. Eu levei um susto e queria entender o que estava acontecendo comigo. Tantas cenas da minha vida passaram na minha mente. O passado inteiro estava ali. Eu sem comida, eu sem dinheiro para comprar um computador ou uma câmera para fazer vídeos, eu cozinhando miojo com sardinha, eu vivendo sozinho, abraçando a minha cachorra Minerva, os meus avós e as minhas avós, a casa sem eletricidade, o rádio de pilha, o sofrimento na escola, era um passado inteiro, em alguns instantes em um quarto de hotel diante de R$20.000. O quanto meu pai tinha que trabalhar para receber esse valor? Talvez um ano? Eu recebia como parte de um único show. Era muito dinheiro. E eu sabia que viria muito mais. Eu sabia que eu ia explodir. E comecei a me desesperar um pouco. E
começaram a surgir os porquês da vida. Ficava bem de saber que eu estava jogando o jogo e mesmo assim não me sentia legal. O que eu conseguia era nunca cancelar um show por causa da depressão. Eu saía triste, silencioso, pensativo, mas quando entrava no palco, estava inteiro para fazer o que eu sabia fazer, o que eu sei fazer. Meu avô materno faleceu. Eu recebi a notícia. Eu sofri doído. E mesmo assim, eu subi no palco e fiz os 3 shows que eu tinha que fazer naquele dia. Fiz inclusive em homenagem a ele, que é uma parte da raiz da árvore que eu sou. E os meus frutos, os frutos que vêm do meu trabalho, devem ser um pouco a seiva dele que eu recebi. Quando necessário, eu penduro minha tristeza. Faço shows e quando acabo, pego minha tristeza de volta. Mas cada vez mais eu vou chegar lá. Uma das coisas mais ruins da depressão é a ausência da vida social. É o querer ficar quieto, ruminando perguntas sem respostas. Alguns dias passavam e eu não percebia. A ausência do apetite de viver é um mal tremendo. E com isso, os amigos deixam de ser desejados na nossa vida. E as desconfianças que nunca existiram começam a existir. Eu fui me tratando com psicólogo, com psiquiatra, tomando remédio, enfrentando sem preguiça a depressão. Mas ao contrário do que muita gente desavisada acha, a depressão não é frescura, não é falta de trabalho, não é descaso com a vida, é dor doída demais diante de uma vida que já não é a mesma. Como sempre, fui um livro aberto, nunca escondi a depressão. Sempre falei até para ajudar outras pessoas a procurarem ajuda também. As perguntas iam se avolumando dentro de mim e faziam com que eu ficasse cada vez mais em silêncio. Não um silêncio bom da pausa, do descanso, um silêncio barulhento de tantos medos dentro de mim. Falar me ajuda, trabalhar também, e também saber que hoje posso ajudar toda a minha família, e saber que eles me amam do jeito que eu sou, e que têm orgulho de mim, e que em qualquer circunstância estão ao meu lado. Se me perguntam se são as injustiças que aumentam o nosso sofrimento, eu digo que eu sofro mais com as injustiças que cometem contra os outros do que contra mim. Acho que fui me calejando e que as críticas que me incomodavam tanto no começo do show já não têm o mesmo peso. Às vezes eu acho até graça. Em um dos shows da turnê na Europa, por exemplo, o público era bem menor e eu fiz um vídeo mostrando que não havia tanta gente. Em um portal do Piauí do meu estado, o estado que eu tanto amo, que eu tanto ajudo, deu destaque exatamente para isso. Eu tenho consciência do meu tamanho, de onde eu cheguei e do quanto eu ainda preciso aprender. Tenho consciência também do risco de tanta exposição. Mas o tempo vai nos ensinando sabedoria e o sofrimento vai nos lapidando para sermos pessoas melhores. É nisso que eu acredito. Os troféus nos incentivam. Eu tenho comigo o troféu de 1 milhão de inscritos, o troféu de 10 milhões de inscritos, o troféu internacional de melhor canal do YouTube. Tenho também outros prêmios e tenho muitas histórias, mas eu queria mesmo era um M de comédia. Um dia eu chego lá. Uma vez eu estava muito feliz pelo grande sucesso da turnê, mas também muito cansado. De quarta a domingo fazia às vezes 3 shows em um único dia. E chegou um dia, em Mato Grosso, que me deu um branco em frente à plateia lotada. Eu me perdi, eu não sabia o que vinha depois, então eu comecei a brincar com a galera com o celular, até me lembrar. Depois voltei normalmente, sem dizer que havia me esquecido. E o show foi ainda mais lindo. Como é bom a gente se superar. A gente encontrar as pedras, como diria o poeta, que surgem no nosso caminho e, mesmo assim, prosseguir. A primeira e a única vez que me perdi. Naquele dia, eu não só estive bem. Foi isso. 13ª conversa. O bom do dinheiro. Eu gosto de ganhar dinheiro. Por que não gostaria? Uma vez, em um programa de entrevista, um apresentador brincou comigo dizendo que gostava mais de mim quando eu era pobre. Algumas pessoas gostam mais da gente quando a gente é pobre. Algumas pessoas têm dificuldade de conviver com o nosso sucesso e com o nosso dinheiro. O problema é delas. Eu gosto de ganhar dinheiro, de usar o dinheiro que eu ganho. Eu gosto de explicar que, embora seja muito engraçado ouvir essas histórias, eu me divirto também. Não era muito engraçado quando acontecia. Eu já disse que acredito que o humor
é diferente de comédia. Humor é mais profundo. Você consegue fazer as pessoas mudarem de humor por meio de uma lembrança. Eu conto o que era triste e fica engraçado, e ao mesmo tempo deixo uma mensagem. Por exemplo, a hora que desloquei o ombro foi só dor. A hora que eu conto fica divertido, porque eu superei aquela dor. Quando eu conto do tempo que eu não tinha dinheiro, eu faço ficar engraçado, mas eu sei o que eu passei quando eu não tinha nada. A vergonha de não ter como pagar um ônibus, de recusar tomar um refrigerante num bar por não ter como pagar, de precisar emprestar algum material de alguém. Eu não tracei um projeto de vida em busca de dinheiro. No início dos vídeos, o que eu recebia era muito pouco e eu fazia com todo o meu entusiasmo e com todo o prazer do mundo. Foi na época do primeiro aluguel que eu consegui pagar. Era bom poder pagar aluguel e sobrar algum dinheiro para comprar comida. É bom hoje quando eu posso comprar a comida que eu quero e ajudar muita gente que eu quero bem. O dinheiro maior que começou a entrar era de show, o volume dos shows. No primeiro show, os ingressos eram de 5 ou 10 reais, com 34 pessoas na plateia, como eu já disse. E ainda tendo que dividir com muita gente. Era nada. Sair disso e chegar a fazer shows para 10 mil pessoas ou 20 mil pessoas, com uma média de ingressos a 70 reais, é uma grande diferença. Até hoje me tira o fôlego. Chega a ser inacreditável. Quando cheguei a São Paulo, depois de Sobral, fui morar em Moema. Tudo já estava mais fácil financeiramente. Comprei um BMW conversível, depois outros carros, depois cismei que eu deveria comprar um avião. Eu ganhava dinheiro, fazia sucesso e o povo não me respeitava. Pensei, será que eu vou ter que comprar um avião para o povo me respeitar? Fui pesquisar para ver se era possível, porque eu trabalho nas possibilidades. Fui pesquisando, namorando. Eu via vários aviões, entrava, via se eu me sentia bem, se eu gostava e botava uma meta. Comprei um avião, acho que em 2018 ou 2019. Comprei parcelado do Gustavo Lima e, como diz a música dele, ô bicho caro para manter. Não tem ser humano no mundo que aguente. Gosto de investir meu dinheiro em lugares diferentes. Tenho muita coisa no Piauí. Tenho fazenda, casa, apartamento. Tenho algumas participações em algumas empresas. Agência de talento, editora de livros, agência de investimentos, aplicativos, startups. A pessoa para me convencer a colocar o dinheiro na empresa dela tem que me lembrar eu mesmo, o eu sonhador. Se for do Piauí, então, eu presto mais atenção e mais rapidamente. Há algo, entretanto, que não vem do dinheiro, vem do sonho de todo artista, penso eu. O sonho de ser compreendido, entendido, mesmo sabendo me expressar de várias formas em várias artes, ainda assim é difícil dizer o que eu estou sentindo. Nos shows, há sensações incríveis que fazem com que eu brinque comigo. Quando eu dou risada de uma desgraça minha, todo mundo ri. Eu penso, é isso mesmo, você se fudendo e o povo achando engraçado. Mas, como eu disse, é o jeito de superar a tragédia, de ir além, de transformar em comédia hoje o que foi dor ontem. O bom do dinheiro é mandar nele e não ser mandado. Como já disse, com toda sinceridade, eu não escondo que eu gosto de ganhar dinheiro, mas digo com a mesma sinceridade: o que eu faço, não faço por dinheiro, eu faço porque eu gosto, porque eu acredito, porque é o jeito de eu levar a mensagem que eu quero levar para o mundo. E eu também gosto do dinheiro que vem. Esse é o perigo, tem que estar atento. 14ª conversa. O bom de ajudar as pessoas. Não sei se faço bem em falar o quanto que eu gosto de ajudar as pessoas, de como brota em mim uma felicidade especial quando eu sou capaz de mudar a vida de alguém. Digo que não sei se faço bem, porque há um princípio dos crentes que diz que o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Mas há outros tantos princípios evangélicos, cristãos, humanos, de que devemos ajudar as pessoas a fazerem o bem. E a maioria, para não dizer todos, é ignorante. Eu sei porque eu tenho uma força catalisadora, que quando eu peço, eu movimento pessoas e por isso então eu falo. Ganhou muita visibilidade, até pelo momento em que estávamos vivendo e um pouco ainda estamos nessa pandemia, o esforço que eu fiz para ampliar o abastecimento de oxigênio em Manaus. Imagine o pulmão verde do planeta, a gigante floresta e as pessoas morrendo por falta de ar. Um contrassenso. Eu vi uma nota no Twitter e fiquei mexido. Manaus foi um lugar que sempre me acolheu, desde o início da minha carreira.
Shows inesquecíveis, presentes, pessoas profundamente carinhosas. E agora eles estavam morrendo por falta de liderança. Eu fiquei indignado, pensei em criticar o governo, a falta de humanidade, mas eu resolvi, como no episódio do Gabriel Diniz, transformar a revolta em amor. Em amor, caridade, como está escrito na carta de São Paulo aos Coríntios. Comecei então a tuitar e a pedir ajuda aos meus contatos. Eu queria doar, eu queria que outras pessoas doassem, mas eu queria que as doações chegassem aonde tinham que chegar e que não fossem desviadas no meio do caminho. No meio do caminho tem gente honesta, mas tem muito trambiqueiro. Até para ajudar, o que apareceu de gente comentando como faço, eles sabiam como fazer. Liguei para alguns amigos que também têm condições de dar e de conseguir ajuda. E é incrível como as pessoas respondem bem quando elas sabem que a ajuda vai chegar, que vai salvar vidas. Dar o dinheiro apenas não basta, é preciso estar inteiro para resolver os problemas. A caridade não é uma transferência bancária, é mais do que isso. É o movimento de cuidar do outro. Então surgem os problemas. Não havia tubos de oxigênio para comprar. Eu fui atrás de um outro aparelho. Era preciso encontrar soluções. Tem muita gente que, quando sente que a ajuda vai dar trabalho, lava as mãos, esquece e fica tentando se convencer de que fez alguma coisa. A caridade é bondosa, é paciente, é responsável. Eu só faço pelos outros o que gostaria que fizessem por mim. Consegui a adesão imediata do Paulo Gustavo. Quem podia imaginar que ele, que ajudou tanta gente a lutar contra o Covid, iria partir exatamente por causa dessa doença? O Brasil perdeu um dos seus filhos mais talentosos e generosos. Que dor ver a dor da sua mãe, do seu companheiro, dos seus filhos. Mas quem faz o bem, quem entrega a sua vida à caridade, só pode ir para um bom lugar. O Gustavo Lima ajudou e mobilizou as pessoas também. E outros como a Simone e o Cacá Diniz, o Fábio Porchat, Bruno de Luca e o Felipe Neto. Odeio a expressão "a pandemia veio para ensinar". Se veio, não aprenderam nada, mataram aula, mataram gente. Tem muito rico, eu contei com a ajuda de artistas, mas existe muita gente rica. Ninguém é obrigado a ajudar, mas deveria. Acho que a metade de tudo que ganhei foi para doação. Com certeza, se eu acumulasse tudo que eu ganho, teria dinheiro a rodo. Mas eu não sentiria essa sensação que eu sinto quando o cachê vai inteiro para uma casa de criança com câncer. Ou vai levar alguém para as Olimpíadas. Desse jeito, eu me sinto vivo. Porque só morre quem é esquecido. É impossível ser esquecido por quem você ajudou a mudar de vida. Isso é se tornar imortal. Já tive gente divulgando vídeos meus, ajudando a empurrar carro de alguém que pediu ajuda. Por isso que eu digo que a caridade não é apenas dar dinheiro, é dar um pouco de você. É deixar de lado as coisas da sua vida para cuidar de uma outra vida que passaria adiante, ou de muitas outras vidas, que ganham mais vida com a sua. Embora me tratem diferente, eu não sou, de fato, mais do que ninguém. Vou continuar fazendo isso, ajudando e incentivando os outros a ajudarem. Eu acredito que esse é o grande movimento que vai melhorar o mundo. Muitas vezes esperamos que a política resolva os nossos problemas, ou vivemos de criticar apenas esse ou aquele governante que não se importa e nem acha que está errado. Acho justo que as pessoas critiquem, que exerçam sua liberdade de opinar sobre o que consideram certo ou errado. Mas é possível e é preciso ir um pouco mais além. Se cada um fizer sua parte, se cada um melhorar um pouco do mundo ao seu entorno, o mundo inteiro melhora. Se nós deixarmos de acreditar, estaremos sendo como eles, que deixam o povo morrer porque não acreditam mais em nós. 15ª conversa. O Nordeste dentro de mim. Sou nordestino, sim senhor. Nasci em Palmeira do Piauí, no dia 5 de janeiro de 1995. No Nordeste, ganhei vida e ganhei força. É do escritor Euclides da Cunha a frase: o sertanejo é, antes de tudo, um forte. No sertão do Piauí, eu posso atestar a força da minha gente, dos meus avós, dos meus pais, dos meus conhecidos, das cidades pequenas em que eu ia abrindo os olhos e respirando a cultura do meu povo. Cultura é uma coisa que diferencia o homem do animal. Não se vê um leão em um círculo que tem um deles dançando no meio. Só nós fazemos isso. Nos reunir por uma causa e um corpo se expressando, criando.
quando essa expressão vem com energia muito forte, se torna eterno, como São João de Paritins, ou até o Passinho do Recife. Cultura vem de culto, vem de cultivo, vem do sagrado jeito que cada povo é e vem das mãos dadas desse mesmo povo para que a irmandade prossiga preservando aquele jeito. As mãos dadas que fazem a sua música, sua comida, sua roupa e seu jeito até de rezar. É assim na Índia, na China ou em Bom Jesus do Piauí. Há muita ignorância com o Nordeste. Quando alguém lê sobre o cangaço, por exemplo, começa a estereotipar que todo nordestino é um cangaceiro. São ignorantes quanto ao cangaço e quanto ao Nordeste. As roupas eram assim porque precisavam ser. Falamos assim porque existe um contexto. A liberdade que motivou uma batalha pouco conhecida no Brasil, mas que foi um marco para a nossa independência. Foi a Batalha de Genipapo, ocorreu em 13 de março de 1823, às margens do riacho Genipapo, na vila de Campo Maior, no Piauí. A luta se deu tendo de um lado piauienses, maranhenses e cearenses, homens simples, sem grandes armas, contra os portugueses comandados pelo major João José da Cunha Fidier, que era encarregado de manter o norte do Brasil fiel à coroa portuguesa. Foi um confronto sangrento, muitos brasileiros morreram, mas graças às táticas de guerrilha sertaneja, que basicamente é a esperteza, tiveram coragem e astúcia de assaltar de surpresa um acampamento militar e de se apoderar dos armamentos e das munições do grupo de mercenários portugueses. Cercaram o caminho para Oeiras e forçaram o comandante português a abandonar o Piauí. Bravos nordestinos, sem armas, mas com inteligência, coragem e amor pela terra. Pouca gente sabe disso e, embora a data tenha sido acrescida a bandeira do Piauí, eu ainda vou fazer um filme, uma história de amor e de arte que se passa nessa guerra. Quanto mais o povo conhece, mais valoriza sua cultura e sua identidade. Mesmo entre os nordestinos, há muita desinformação. Somos um povo de muitos estados e de muitas formações diferentes, dos índios aos negros, dos holandeses aos portugueses, das ocupações, das revoluções. Vejam como as linguagens regionais são diferentes. Já fiz muito vídeo sobre o jeito do piauiense falar, sobre as expressões que são difíceis de serem compreendidas por quem não vive no Piauí. E é assim na Bahia, ou no Maranhão, ou em Pernambuco. E Pernambuco é mais do que um, é Recife, é Olinda, é o interior. A internet ajuda a conhecer essas particularidades, mas pode também querer mostrar a hegemonia de uma cultura em detrimento da outra. Tudo bem que o povo da ilha de Itamaracá ouça o samba carioca ou o blues americano, mas que não perca as cirandas que marcam a história cultural de suas raízes. No Piauí tem o shot com forró, e tem as músicas de amor que há em todos os lugares, mas com o nosso jeito. No Piauí também tem a festa de São João, mas é diferente da festa da Paraíba. E João Pessoa não é igual a Campina Grande. Tem que conhecer para entender e curtir. Nossa história é muito rica. Eu sei muito pouco de tudo que nós vivemos e sofremos. Se for falar no tema escravidão, por exemplo, o que são 400 anos de escravidão, de crueldade, de preconceito? E será que o preconceito acabou? Entre na página de alguns famosos e conte quantos negros tem nas festas que eles postam. Conte quantos negros tem nas fotos de escola dos filhos de alguns homens ricos do Brasil. E todos eles dizem que não tem preconceito, que não são racistas. O preconceito é mais forte do que se imagina. E é tão enraizado que o mais prudente a dizer é que nós temos que mudar. Possivelmente temos atos racistas em nossa vida e achamos que estamos arrasando. Há muito a se consertar. Talvez todo mundo devesse se perguntar: qual é o meu maior preconceito e como faço para limpá-lo de mim? Eu digo isso, mas eu sei que não é simples. Vivemos em bolhas e nos acomodamos a elas, achando que está tudo bem. E não está. Há irmãos nossos que falam a mesma língua que falamos, que nasceram no mesmo chão que nós nascemos, que respiram o mesmo ar que nós respiramos, sendo tratados sem a menor dignidade, sem a menor compaixão. É o que falo das distrações. Perdemos tempo com tantas coisas desnecessárias e não mudamos o essencial no mundo e em nós mesmos. 16ª conversa. Eu ainda sonho.
Eu gosto de lutar boxe, gosto muito. No começo eu estava preocupado com dois problemas com que o boxe podia me ajudar. Um era a gordura no fígado em um nível alarmante. Eu comecei a fazer academia. Gordura visceral alta pode causar hepatite. Era melhor um exercício de alta velocidade. E o outro era o problema com o ombro esquerdo, que eu tenho um osso que ficava saindo do lugar. O médico disse que eu poderia fazer para fortalecer o músculo do ombro, e o boxe seria um bom esporte. Foi assim que eu uni o inútil ao desagradável. Parece mentira, mas foi isso mesmo. Comecei a fazer boxe para melhorar isso. Comecei a gostar do esporte, a querer me superar nele. Atualmente eu treino boxe quase todo dia. Geralmente descanso um dia na semana apenas. Treino com gente de MMA, com treinadores profissionais de boxe e aprendo no esporte e na vida. Como sempre, eu busco os melhores. Fiz isso também no boxe. Resolvi lutar com um tetracampeão mundial em duas categorias diferentes, Acelino Popó Freitas. Eu sou competitivo, mas sou competitivo comigo mesmo. Quem acha que eu fico competindo com Felipe Neto, com Carlinhos Maia ou com sei lá quem que a internet me rivalize, eu confesso que minha competição não é com eles. Gosto deles e os admiro em vários aspectos. Minha competição é sempre comigo mesmo. Se precisar lutar, eu luto. É o que mora na minha cabeça. O que me trouxe até aqui foi trabalhar com possibilidades. Pode ou não pode? Dá para fazer ou não dá para fazer? Pensei comigo, então. Já pensou em lutar com o Popó? Conheci o Popó como qualquer outro brasileiro, o grande campeão. O esporte foi nos aproximando. Na época de ouro do boxe, as pessoas acordavam de madrugada para ver uma luta do Popó. Meu pai e tantos pais de tantos filhos ficavam até 4 horas da manhã para ver o Popó. E aos poucos eu fui entendendo o mito que era o Popó. Sem falsa modéstia, como eu disse, eu trabalho com os melhores. Depois de 3 anos lutando, eu resolvi convidar o Popó para lutar comigo. Algumas pessoas dizem que é maluquice. Pode ser. Eu escolho as minhas maluquices. E por quê? Porque eu trabalho com possibilidades. Dá para fazer? Ele quer fazer? Vamos fazer. Como meu intuito é sempre me comunicar, essa é uma ótima forma de me comunicar com o mundo da luta. Eles também têm depressão, têm medo, têm fome. Como o Popó tinha. O Popó comprou uma casa fiado quando ele disputou e ganhou o primeiro mundial. Ele disse: tia, eu quero comprar essa casa. Eu cansei de dormir no chão. Ele ganhou o mundial e pagou a casa. Dizem que o boxe é a arte que mais desafia o cérebro, porque você tem que lidar com resposta muito rápida. Em um piscar de olhos, você tem que saber o que fazer. Se deixa o rosto ou não, se bate ou se defende, se vai para cima ou se recua um pouco. É como na vida, como nos sonhos que cimentam os meus caminhos. É como na comédia, é de rapidez que eu preciso, é isso. O cérebro trabalha com caminhos. Você faz os caminhos. Você escolhe dizer ou não dizer, revelar ou silenciar, ir adiante ou deixar de lado e começar tudo de novo. Mas não há caminho sem sonhos. E eu ainda sonho. E são os meus sonhos que me impedem de empacar em algum lugar, que me fazem desafiar a mim mesmo por aquilo que eu quero de alguma maneira dizer. Esse livro, por exemplo, é a realização de um sonho, um desejo de contar algumas histórias que marcaram a minha vida e que possam ajudar outras vidas. Os sonhos nos ensinam que aqueles que têm caminho vão longe, que os que não têm ficam parados e desperdiçam outros conhecimentos. Eu segui o meu caminho de Bom Jesus a Teresina, de Teresina a Sobral, de Sobral a São Paulo, de São Paulo até as outras tantas cidades. Eu segui o meu caminho dos vídeos aos shows, das músicas que eu tocava na igreja, às músicas que eu toco hoje, das revelações que eu fui fazendo de parte de mim ao eu inteiro que, do meu jeito, conseguiram conquistar tantas pessoas. Não escrevo isso com arrogância, mas com gratidão. Eu sei que muita gente olha para a minha vida e almeja crescer também. E isso aumenta a minha responsabilidade. E é por isso que eu não escondo os meus tombos, as minhas doenças, as minhas imperfeições. Porque foi com todas elas que eu conquistei o espaço em que eu estou agora. E garanto que não paro por aqui, porque sonho nenhum é estático. O sonho nos movimenta. Então, para os que sonham apenas com a fama ou com o sucesso, eu não quero julgar, mas modestamente colaborar para uma reflexão. A fama e o sucesso têm que ser consequência, a causa tem que ser algo maior.
algo que ninguém tira de você nunca, que vive dentro de você. E eu não tenho direito de dizer o que vive dentro de cada um. Essa é uma conversa que cada um tem que ter com o próprio interior, onde moram os próprios sonhos. Sabe o que eu sonhei para o meu filho João? Que ele fosse bom, apenas isso, que tivesse bom caráter, que ele não fosse preconceituoso, que ele compreendesse o bonito e o feio dos seres humanos, que ajudasse os feios a serem bonitos, na alma. Não se vence na vida com gritos que humilham os outros, que diminuem os seus sonhos. O grito de um guerreiro só tem valor se ele sabe o que diz e se o seu movimento acompanha o seu grito. A guerra é todo dia, mas sem violência. A guerra primeira e talvez mais importante é aquela que lutamos com a gente mesmo. É o convencimento que temos que ter de saber escolher, de renunciar para receber, de deixar de lado para prosseguir. Se o meu armário está lotado de roupa, não vai caber nenhuma outra roupa. Eu preciso renunciar a algumas, e certamente há muitas que já não combinam comigo. Mas as que combinam só vão chegar se eu abrir algum espaço. Eu não digo isso com que devamos descartar pessoas, que devamos jogar as pessoas fora como nos desfazemos de objeto, já que não nos servem. Eu digo, entretanto, que temos o poder da escolha. Eu escolho quem vai ficar perto de mim. Eu escolho com quem trabalhar, com quem conviver. E quanto mais eu me sinto livre para escolher as pessoas com maior riqueza, eu poderei mergulhar em suas histórias para compreender os seus movimentos. Não se julga um livro pelo prefácio, não se julga uma pessoa sem antes conhecê-la. É o que é incrível na trajetória de cada um, compreender a individualidade de cada pessoa. Os notáveis são todos distintos, eles não se parecem. Eu falava sobre o boxe, e alguém pode dizer, que pena que o Mike Tyson foi derrotado. Não acho que ele foi derrotado, não. São capítulos da vida de uma pessoa. É a novela dela. O que acontece chama outra coisa, e assim sucessivamente. Alguns capítulos terminam bem, outros nem tanto, mas a novela prossegue até o capítulo final, que no caso da vida, ninguém sabe quando é. Um fato que parece uma derrota para alguém pode significar nada para outro alguém. Assim também a vitória. Há tantos esportes que param pessoas para assistir a cada lance e torcer o fim e chorar e sofrer e vibrar. E na mesma casa, a vitória para outra pessoa pode ser o perfeito de um bolo de cenoura com chocolate. Saber fazer um bolo de cenoura com chocolate significa ter mais inteligência do que entender de um esporte? Acho que quando alguém tenta falar difícil para mostrar que sabe mais, é engraçado. Não fico nem um pouco impressionada. O saber vai além das palavras empoladas. Desde a igreja eu percebia que o ser humano não era tão bom quanto eu imaginava. Como eu disse, de repente alguém desaparecia, porque, diziam eles, estava indisciplinado. Isso é de castigo. Afastado por ter cometido alguma falta grave aos olhos do líder daquela igreja. Eu era muito menino, até me divertia com aqueles falatórios. Para mim, o incorreto era falar alguma coisa e fazer outra. Se eu aponto o dedo dizendo que traição é pecado e julgo o outro por traição, o mínimo que eu tenho que fazer é não trair. Se eu bato no peito falando de honestidade, de ética e criticando desonestos, desonesto eu não devo ser. Observando as pessoas, eu fui me preparando inclusive para a maldade que há nesse mundo tão grande, mas sem perder o sonho, sem perder a abertura do meu coração para que outras pessoas possam chegar e participar da minha vida. Só fui tomando consciência da bondade e da maldade. Não sei se a maldade nasce do nada ou se é resultado de algum erro na educação de uma pessoa. Se alguém nasce desonesto ou se aprende a desonestidade. Só sei que tem de tudo no mundo e que é preciso aprender a discernir e a conviver. Eu tinha um amigo que chamava Tavi Igor. Eu me lembro de uma história de que ele havia dado carona para um cara na mesma região que alguém fez a mesma coisa e foi morto. Algumas pessoas começaram a dizer que ele havia corrido um grande risco, que poderia ter acontecido com ele. Eu ficava pensando nas falas e no ocorrido e reafirmava: eu acredito nas pessoas. Tudo bem que as pessoas possam fazer coisas ruins, mas isso é problema delas. Eu quase nunca esperei o pior de ninguém,
Primeiro porque você não deixa de trabalhar com pessoas por ter fama disso ou aquilo. Se eu fosse procurar pessoas perfeitas para trabalhar comigo, não trabalharia com ninguém, nem comigo mesmo. Se eu trabalho com alguém, faz sentido que eu trabalhe com esse alguém, independente das suas imperfeições. Se as imperfeições destruírem valores que para mim são essenciais, como a fidelidade, a lealdade, a correção, a verdade, então eu deixo de trabalhar com elas. Mas julgar antes, não. Viver da desconfiança, também não. Acho estranho os cristãos julgarem tanto seus irmãos e se afastarem deles na primeira desconfiança. Pelo que lembro, Jesus dizia que quem precisa de remédio são os doentes, e os doentes somos todos nós. Já falei sobre amizade, mas a amizade dos meus sonhos nasce na naturalidade dos meus encontros. Não se impõe uma amizade. Acontece. São almas que se unem por algum ideal, de afeto, de trabalho, de projetos comuns. Eu sempre fui uma pessoa muito disposta a fazer amizades. A depressão, infelizmente, afetou isso. Mas depressão se enfrenta. É o que fiz, é o que eu faço, no sonho de tirar de mim tudo aquilo que me tira de mim. E a depressão faz isso. A amizade só tem sentido no sonho da liberdade. Se você não quiser, você não some da vida das outras pessoas. Permanece. E é isso. Isso é a liberdade. E a liberdade caminha junto com o respeito. Eu não posso entender que a minha liberdade permita que eu humilhe um amigo meu. Eu me cuido para não tratar incorretamente as pessoas, inclusive aquelas que trabalham comigo. A correria, a pressa, as exigências de qualidade, de desempenho, às vezes nos levam a tratar de forma áspera alguém que não errou por escolha nem por descuido. Errou apenas porque faltou aprender, porque faltou que alguém ensinasse corretamente. Eu também posso errar, já errei muitas vezes. Eu tomo decisões difíceis na minha vida e outra vez as pessoas que estão comigo tentam me convencer do contrário. Às vezes convencem, outras não. Em muitas ocasiões, eu assumo o risco daquilo que eu quero fazer. Um dia, decidi fazer esse vídeo, o da senha do Wi-Fi, paródia da Adele. Eles diziam que era um risco fazer o vídeo, porque tínhamos muita possibilidade de parcerias com empresas de telefonia e o vídeo poderia ser visto como uma crítica. Eu ouvi os argumentos, pensei muito e decidi fazer o vídeo. E adorei. Não é porque tivemos mais de 75 milhões de visualizações. É porque, na minha opinião, ficou incrível. A brincadeira funcionou. Poderia não ter funcionado e eu poderia ter assumido a responsabilidade pela minha decisão, pelos meus erros. E até pelos acertos que nasceriam da aprendizagem que vem do erro. A decisão de fazer show em ginásio também foi minha. Eu sabia que o próximo passo tinha que ser algo mais grandioso, que não dava para ficar parado no sucesso dos teatros e clubes. Era um sucesso, sim, mas eu queria mais. E a equipe fez de tudo para me convencer do contrário. E não fizeram por mal, mas por segurança, por medo, por estarem acomodados a um jeito de fazer. Eles faziam a conta e diziam que o show não pagaria a estrutura. No teatro estava tudo montado, no ginásio ou no campo não havia nada, tinha que montar tudo. Eu ouvia os argumentos, pensava e decidia. Vamos fazer. Eu lembrava daqueles eventos grandes das igrejas nos ginásios, nos estádios. Eu pensava no Rock in Rio, um evento que quando você está, só de ver a multidão dá vontade de ir para lá. E foi assim que fomos pegando a fama de shows lotados. E foi dando certo. Eu poderia não ter dado certo, mas o sonhador é aquele que faz, mesmo para errar, mesmo para aprender com o erro. Algumas vezes o som não estava perfeito e isso me incomodava muito. A galera saiu de casa, pagou ingresso, tinha que ouvir corretamente. E eu dizia a verdade, o som não está bom, então, por favor, o silêncio tem que ser ainda maior para que vocês possam ouvir tudo. E se havia umas crianças correndo, eu já começava com uma história de criança para manter a atenção delas, para que os pais se preocupassem com elas. Um show também é um momento educativo. Sou muito grato pelos conselhos e pelas opiniões das pessoas que estão ao meu lado, e tenho a humildade de ouvir e de pensar sempre no que dizem, mas a decisão tem que ser minha. Os sonhos nasceram dentro de mim e continuarão a nascer. 17ª conversa. Vivendo como um guerreiro. Desde sempre, se olho para trás, é assim que me vejo. Se olho para frente, também.
Nos inícios, fiz de tudo. Sabem o que é fazer um show em festa de criança, em casamento, enquanto as pessoas estão se servindo? Em batizado com os olhos voltados para o doce? Mas é assim que se aprende. É assim que se evolui na arte, na vida. É muito mais legal comer, jantar. Eu querendo que as minhas piadas fossem mais legais do que tudo isso. O foco deles era outro. Uma criança caía no meio de uma piada e começava a chorar e gritar. E aquele tumulto, e eu ainda contando a piada. O que você faz na hora? Não tem muita receita, tem intuição e tem aprendizado. No começo eu sofria, pois depois fui compreendendo o quanto era importante estar ali. Eu pensava, aqui tem 1.500 mães, do que elas gostam? O que elas fazem? O que elas gostariam de fazer? Que histórias mexeriam com elas? O que poderia ser engraçado? O que poderia ser emocionante? Até quando eu ia ao banheiro, eu ficava observando as conversas, e muitas partes dos meus shows nasceram dessas pequenas observações. A vida é muito rica, é muito diferente e, ao mesmo tempo, é muito igual. Para você entrar no dia a dia das pessoas, você precisa conhecer o que é comum, não o que é diferente, para que elas parem o dia para ver um vídeo seu. Eu não posso entrar na casa de alguém, no computador de alguém, no celular de alguém, sem esses cuidados. Senão, eu até entro uma vez, mas eu não permaneço. Sempre quando estou pensando em um show, ou criando um vídeo, ou falando com a minha equipe, tento dentro de mim voltar ao início, porque foi por que foi mesmo que eu resolvi fazer o que eu faço hoje? E como foi que eu cheguei até aqui? Como foi que eu enfrentei as diversidades e permiti que elas me fortalecessem? Os shows vazios também me fortaleciam. Aconteceu algumas vezes de eu ir a uma cidade e o show estar lotado, e de eu voltar tempos depois e não ter o mesmo número de pessoas. Fui compreendendo que nem sempre era apenas um desejo deles, era uma crise financeira, era o show marcado em data inadequada para aquela cidade. O artista tem que estar inteiro, independente do número de pessoas, e se divertir com isso. Se não travamos o nosso psicológico, ficamos imaginando algum boicote ou algum sinal de que não somos mais o que já fomos um dia. E não somos mesmo, porque mudamos todos os dias. Às vezes, cobram de mim críticas fortes ao governo, manifestações enfáticas contra atitudes incorretas. Eu me manifesto, mas do meu jeito, como eu acredito. Temo pela ausência da liberdade. Às vezes, ignoramos momentos da história em que tínhamos o direito de ser quem queríamos ser. Ditaduras, extremismo, patrulhamento, tudo isso rouba de nós a alegria de viver. E o riso sem liberdade é falso, é ensaiado, é equivocado. Estudo um pouco sobre as guerras civis e sobre os momentos que defenderam a liberdade e a igualdade. Eu me incomodo com a ausência desses dois valores. Quando vejo, por exemplo, uma celebridade com festa de 100, 150 pessoas e todo mundo de branco, e todo mundo é branco, que nem você. E eu tenho uma vontade de perguntar, cara, você não tem interesse nenhum de ter mais ninguém junto com você? Talvez a resposta seja, nossa, eu não havia pensado nisso. E aí eu gostaria de insistir respeitosamente. Então pense, se formos para o tema dos outros preconceitos, é também doloroso e é também necessária uma mudança de postura. Quando você pensa na vida de uma pessoa transexual, na vida e na morte, porque a expectativa de vida deles ou delas é de 35 anos. É muito cruel. Recentemente eu enviei umas flores e um bilhete para a Roberta, uma mulher trans que teve 40% do seu corpo queimado em um ataque de ódio e preconceito no Recife. Eu pedi a um amigo que fizesse isso. Eu escrevi para sensibilizar pessoas. Um amigo foi deixar flores e um bilhete meu para Roberta, a travesti que foi queimada ontem em Recife. Ela não pode ler o bilhete e nem receber flores. Ela está entubada, indo amputar o braço esquerdo e avaliando a amputação do braço direito. Me corta o coração mais do que já está. O que te dá o direito de atacar o diferente de você? O que precisamos aprender para aprender a conviver com as diferenças? Para as pessoas que não entendem o que eu estou dizendo, prestem atenção ao mundo.
O número de mortos por todo tipo de violência, a violência silenciosa que acontece dentro das casas das pessoas, das crianças que são abusadas ou exploradas sexualmente, das mulheres que são desrespeitadas pelos seus companheiros. Por quê? O que precisamos aprender para respeitar minimamente outro ser humano? Aprendi a conversar, aprendi até a ajudar meus pais a conversarem melhor. Sou eu quem aconselha minha mãe. Sou eu quem ajuda a perceber que é preciso viver a agonia de cada tempo. Quando meu filho se foi, eles disseram coisas bonitas e eu prestei atenção. Eu esqueci depois o que disseram, mas lembrei da intenção deles de acalmar o meu coração. E isso vale muito. A partir do momento em que eu comecei a fazer as minhas coisas, eles não interferiram mais. Eu sou acostumada a ser sozinho desde pequeno. Nos momentos de dor, eu nem me lembro do que as pessoas falaram, só me lembro do menino, da imagem do menino, da chegada do menino e da partida do menino. Decidi sozinho a tatuagem que lembra o que eu faço com a vida desde sempre, vivendo como um guerreiro. A tatuagem que me faz lembrar que eu tenho o dom, uma força de decisão especial de mudar o mundo inteiro, a partir do que mudo dentro de mim mesmo. Essa força que vem de mim é que dá sucesso ou a fama. A fama não é tudo. A fama é fazer o que você faz com mais gente vendo você. Você é mais do que fama. Você é a força que te move. É a força que te move que tem o poder de comover outras pessoas. O Wesley Safadão, por exemplo, olha a força que esse cara tem. Tenho certeza de que ele sabe alguma coisa que só ele sabe, que o faz ter a carreira que ele tem. Gustavo Lima tem algum mistério que o move e que o leva até onde ele está. É uma força especial. Qual é a força que te move? Minha força é o piauiense. E se alguém me perguntar o que é que tem lá, eu respondo, não tem nada. E se insistirem dizendo, e por que você gosta de lá? Eu respondo, é porque tem que ter alguma coisa para eu gostar. Eu amo o Piauí totalmente. Saí de lá e cheguei até aqui. Eu boto o Piauí tatuado na minha barriga, na minha alma, e por favor entendam, eu não preciso de razões para isso. Tatuados em mim estão os meus pais. Foi essa a primeira tatuagem, meu pai e minha mãe, a raiz de onde eu vim. Eu tenho um Chaplin também. Sua história veio até mim, sua criatividade, seu destemor em se fazer o artista que ele acreditava que deveria ser. Eu não sabia o que era um ditador quando eu vi o grande ditador. Acho que ele inspirou em mim ainda mais o sentido da liberdade. E da liberdade vem uma consciência planetária. Um dia desses eu ganhei uma quantidade de whey protein separada para uso. E cada porção vinha uma garrafa de plástico para facilitar a minha vida. Pode até facilitar a minha vida, mas não facilita a vida do planeta. Eu não preciso ter 12 garrafas de plástico. Em mim também tem a tatuagem da Maria no início da gravidez, com uma caveira mexicana. Eu tenho uma história com o México e com a Maria no México. E no Coyoacán, que é uma das cidades que comemoram o Dia dos Mortos, que é uma grande festa. Não é interessante celebrar o Dia dos Mortos? Os ancestrais, as vidas que vieram antes da nossa? Tudo é uma questão de perspectiva, de pensamento, de conhecimento e de decisão. O pior vício é não saber o que está fazendo, não ter noção de quem é, de para onde está indo. Tem gente que é crente há anos e não entende nada de cristianismo. Tem gente que foi crente por um ano, compreendeu o amor de Deus e já bastou. E não ficou abestalhado julgando os outros, condenando os outros. Tem gente que passa 10 anos meditando e não tem paciência. É só distração e não aprendizado. Não é autêntico. É fácil entrar em qualquer comunidade e ficar fazendo um show. O profundo é acreditar no que se diz no show. É entender a razão, a intenção de contar uma história, de cantar uma música, de estar ali. Tem gente que gosta do que não é essencial. Tem um discurso e uma prática completamente diferentes. Quero voltar ao início. E tudo começou quando eu comecei a falar do meu filho e da falta que ele faz. Eu pensava muito em como eu educaria o meu filho. Meu filho certamente ia crescer em um lugar muito diferente de onde eu cresci. O meu lugar me deu forças. O dele, mesmo sendo diferente, teria que dar também. Não se educa um filho para fraqueza. Minha força nasceu também da seca, da falta de um livro, de um computador, de uma câmera. Nasceu até das dores que eu senti quando eu apanhei. Hoje aprendemos que há outras formas de educar,
Eu não bateria no meu filho. Eu tenho um repertório que me obriga a educar de uma outra maneira. Eu aprendi o que é melhor para uma criança. Se por um lado meu pai não tinha muito tempo para a conversa e batia com medo de que não estivéssemos prontos para a vida, por outro, ele me deu grandes exemplos de respeito à mulher. O grande exemplo que eu tive em casa era que a mulher e o homem faziam a mesma coisa. Meu pai cozinhava mais do que minha mãe. Se minha mãe pudesse lavar, ela lavava. Se não, ele lavava. A questão do machismo está na gente. A gente vai melhorando, mas está na gente. Meu filho não ia sair tão longe. Meu filho ia partir de um exemplo mais tranquilo. Meu filho seria autêntico, eu penso. Também seria esse o meu esforço. Mas desde o início, quando eu fazia os meus vídeos, o fato de estar sem camisa é um pedaço daquilo que eu sou. Eu não fico de blusa dentro do meu quarto, nem de terno. Eu gravava no calor e eu preferia ficar sem camisa, simples assim. Os vídeos que eu fazia de rico e pobre eram muito legais. Era uma temática que mexia comigo, como era na casa do rico e como era na casa do pobre. A pobreza, que era muito próxima, e a riqueza, que era tão distante. Hoje eu sei como é o restaurante de pobre e como é um restaurante de rico. E quando eu não falo para debochar. Eu falo para mostrar as duas realidades tão distantes, duas tribos, o aprendizado dessas diferenças. Eu sei também o que é uma cidade grande e o que é uma cidade pequena. Eu brinco com o que eu sei, com o que eu vivi, com as tragédias que já me abalaram e que hoje são apenas cicatrizes inscritas em mim. 18ª conversa. Fim de conversa. Pensei em escrever uma conclusão, mas nada está concluído em minha vida. Pensei em chamar então essas palavras finais, por enquanto, de fim de conversa, para uma pausa que nos separe de um outro livro, de uma outra conversa, de um outro encontro. Há tanto que eu preciso falar, um pouco falo aqui, outro tanto vou falando quando estou vivendo. Enquanto penso na vida porque vivo, olho para Regina, uma companheirinha do mundo fascinante dos cachorros que adotei e que me adotou para sempre. A Regina me entende. Seus olhos olham para os meus olhos e leem os meus desejos mais simples, mais meus. O desejo de rir, de brincar e, por que não, de chorar. Um dia eu estava chorando e ela chorou comigo. Penso na vida que tantas vezes escapuliu de mim pela complexidade que é a minha vida. Como eu nunca escondi nada do que vivi, do que sofri, houve um período muito duro na minha vida em que eu não conseguia ficar sem as drogas. Teve um mês, quando o relacionamento com a Luísa terminou, que eu fiquei sem chão. A Luísa era uma menina que tinha muitas dúvidas na vida. Eu me via um pouco nela. Eu via que ela tinha um futuro e, ao mesmo tempo, achava que ela precisava de ajuda. Eu também precisei de ajuda e não tive ninguém que me ensinasse como eu deveria fazer. Eu me via na obrigação de fazer por ela o que ninguém fez por mim. E então eu fazia tudo. Eu a conheci em 2017. No dia em que encontrei a Luísa, eu estava virada de droga. Eu não estava bem. Estava em busca do que eu não sabia. Eu vinha de outro término, enfim. Essa área da vida eu não domino mesmo, como podem perceber. Quando a vi pela primeira vez, eu a vi no efeito da droga. Eu a vi meio que brilhando. Foi o começo de uma viagem. Uma viagem de alguém que tem um instinto de professor, que queria passar tudo para ela. Eu queria que ela desse certo na vida. Eu confesso que faço isso para qualquer pessoa. Se um cara no trânsito com um problema, se um cara me para no trânsito com um problema, eu quero dar um jeito no problema dele. Eu tenho isso em mim, é de mim mesmo. Eu acho que todo mundo merece atenção, que todo mundo merece dar certo. E essa história das pessoas serem invisíveis não cabe no meu coração. Minha viagem com a Luísa durou 4 anos. Ela ajudou com a minha autoestima. Eu não me achava um homem interessante, um cara bonito. Isso não pode parecer muita coisa, mas para alguém como eu, que algumas pessoas dizem que as mulheres estão comigo porque sou famoso e tenho dinheiro, o olhar dela fazia com que eu acreditasse de fato que eu era interessante, eu era legal. E nisso, ela foi minha professora e eu sou grato. Até hoje eu tenho uma confiança que foi ela que fez brotar em mim.
Nós viajamos muito juntos, conhecemos juntos o mundo e os nossos mundos internos. Alguns lugares do mundo nos possibilitam isso. Conhecemos um campo de concentração, o de Auschwitz, e nunca mais fomos os mesmos. Como a crueldade humana é capaz dessas barbáries? Como o ser humano é capaz de destruir o ser humano? Odeio o ódio. Odeio como convicção de vida. Não compactuo com nenhum tipo de atrocidade. Se há no mundo um campo de concentração, há também lindas construções do homem e da natureza. Há paraísos do Havaí, a música da Jamaica, os teatros e os palcos de tantos lugares, e o Piauí. Amo o Piauí com todas as células vivas do meu corpo. A Luísa sofreu. Eu também sofri. O passado está em mim, e ela estará sempre em mim. Acabou um ciclo. Outros ciclos ainda podem nascer. Luciano Huck e Ivete Sangalo já namoraram. E aí? Hoje se respeitam e lembram com dignidade a história que tiveram. Quero bem a Luísa. Quero que os espaços da sua vida sejam sempre preenchidos com muito amor. Seu sucesso é, de alguma forma, um perfume que me lembra que é bom cuidar das pessoas. Eu não quero que as pessoas destruam o que vivemos. Voltando para as drogas. Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco. A minha forma de lidar com essas situações é muito minha. Eu falo com silêncio, eu falo com recolhimento e às vezes falo errado. Reconheço que errei, que as drogas foram me destruindo. Quando acabou com a Luísa, era o comecinho da pandemia. Estar sozinho, não sair de casa, me levou... Quando acabou com a Luísa, era o comecinho da pandemia. Estar sozinho, não sair de casa, me levou a uma viagem que não é uma boa viagem. Sem saber o que fazer na minha cabeça para terminar a viagem, eu tive que terminar do jeito que comecei. E dessa vez foi muito pior. Não havia intervalo entre as drogas. Eu acordava e desacordava para a vida. Eram drogas e mais drogas, tentando estancar sei lá o quê. Um mês e eu tenho certeza de que não foi a Luísa a culpada. E não foi por ela que eu me lancei nesse abismo. Foi por mim, por um buraco dentro de mim. Foi pela ausência das certezas da minha vida. Já falei mais de uma vez sobre depressão e sobre que eu não sou único. Sei o quanto me faz sofrer esse vazio. Parece interminável. A depressão tem tratamento, eu sei disso. É que há momentos que nos esquecemos disso. Nos condomínios, há placas de 30 quilômetros para nos lembrar que ali tem criança. E ali há necessidade de calma. A gente sabe, mas às vezes esquece. É bom lembrar. Você acorda e não acorda. Você dorme e não dorme. Dias e noites vão se sucedendo e nada acontece. Vazio, vazio. Os meus vazios de infância, tudo que me faltou, de repente voltava. Você não ter nada e depois ter tudo, ou achar que tem tudo, ou achar que pode tudo, e ao mesmo tempo não achar nada. Bala, LSD em doses cavalares e algumas outras. Eu sofria tanto e eu achava que merecia. E o foco da minha vida virou nada. As noites não amanheciam. A sensação, às vezes, era de descolar a alma do corpo. E o nada me fazia companhia. As drogas aumentaram as minhas paranoias. Medo das violências, medo das invasões da minha vida. E o pânico, meu Deus, não desejo isso para ninguém. Meu cérebro derretendo, minhas noites indormidas virando de um lado para o outro, acusando o chão de não me caber, tudo muito sofrido. Robson é um amigo que foi inteiro nesses dias. Ele me olhava para que a solidão não piorasse. Ele compreendia o alimentar da minha desconfiança. Lembro-me de um dia em que eu apalpava as cinturas dele para ver se ele estava armado, se poderia acabar com a minha vida. Imaginem, e ele cuidando de mim. Sei que foi duro, mas poderia ter sido pior. Eu poderia ter perdido tudo o que eu conquistei. Tudo, como muita gente perde tudo. E é esse o meu jeito de professor que me faz contar essa história e desejar que outras pessoas não passem pelo que eu passei. Ou se estiverem passando por isso, que tenham forças para recomeçar, como eu tive, como eu tenho. Quando, na minha adolescência, me diziam
que eu não deveria andar com drogados, hoje eu percebo que talvez não seja isso. É preciso olhar para Jesus e entender que quem precisa de remédio é quem está doente. Quero, inclusive, que esse livro seja remédio para muita gente. Eu tinha medo de que essa fase pudesse voltar e eu muitas vezes pensava que eu deveria me internar. Os meus amigos diziam que isso seria um prato cheio para a mídia. E eu também não queria que isso fosse um prato cheio para que as pessoas culpassem a Luísa. Não, definitivamente a culpa não foi da Luísa. Não digo que alguém surge na nossa vida para resolver a nossa vida, mas sou grata a Maria. Foi nessa viagem sem fim que eu conheci a Maria. As minhas bagunças precisavam ser arrumadas. Eu fiquei envergonhada de estar naquela situação e fui me arrumando. Lembro que uma vez, na minha casa, vi uma mesa com pilhas e pilhas de cerveja, de uísque, de cachaça. A bebida também é droga. Eu resolvi deixar no chão em que eu estava e me levantar. E só usar o chão para caminhar por outros caminhos. Resolvi me arrumar, lavar os cabelos, limpar a casa, limpar a alma, para que ela pudesse voltar. E ela voltou. Ficou lindamente em mim por um bom tempo. Ela também fará parte da minha vida. Nos meus tempos de desassossego, no chão de um banheiro, eu compus a canção O Homem da Mão Furada. Foi ele que me estendeu a mão. Foi ele, o homem da mão furada pelo ódio de tantos homens. Nunca deixou de amar. Nunca deixou de amar do jeito que eu sou. Tenho costume de, quando me perguntam de uma nova história, de um novo humor, de onde saíram, responder: foi de mim mesmo. As pessoas, na intenção de ajudar, dizem o que é preciso que eu seja, dizem que é preciso que eu seja de um jeito ou de outro. Eu ouço, penso e decido o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho é fazer o que é de mim mesmo. Eu, natural, sem forçar, ser quem eu sou, por razão nenhuma. O homem que eu sou naturalmente muda, aprende e evolui, mas naturalmente com as forças da vida que se encontram com a minha e me inspiram a prosseguir vivendo. Se conversar com outros é bom, não conversar consigo mesmo é um desperdício. Divertir-se e aproveitar a vida. Esse devia ser um mandamento para todo mundo. Como dizia a canção, nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Deixo ao final essas palavras que nasceram da minha intenção de estar mais perto de vocês. Um pequeno manifesto. Não digo que nunca precisei de ninguém, porque isso é mentira. Todo mundo precisa de alguém, mas dizer que eu fiquei parado esperando alguém quando alguém não me ajudou é mentira. Eu faço o meu e eu faço acontecer. Tá aí, sem energia, sem água, sem asfalto, o cupim caindo na comida e eu dizendo: olha como é o universo botando a proteína. Tá aí, eu faço acontecer. Deixo de lado as distrações e as exigências que já não são minhas, as cobranças que não dialogam com o que mora dentro de mim. Deixo isso de lado para buscar o essencial da minha vida, que é aprender a me comunicar com o mundo. E então, quando eu chegar em alguém bem importante, que me compreenda em qualquer língua, eu possa dizer: você vai ajudar o meu país, Leonardo DiCaprio? Você pode me ajudar com as quebradeiras de coco de Palmeiras do Piauí? Quem liga para as quebradeiras de coco, catador de Buriti? Eu olho para trás e me dói pensar na escravidão. Olho para o lado e vejo outras formas de escravidão. O aprisionamento de uma vida sem oportunidades, de uma educação que é boa para poucos, pouca para muitos. A educação é a liberdade que nos garante fazer escolhas. O sonho que os outros tenham possibilidades de escolha e os prazeres da vida que eu tenho, sem perderem a compaixão pelos que sofrem. Quem liga para Roberta, queimada viva em Recife? Como eu sempre digo, você não tem obrigação, mas deveria. Eu tenho as minhas prioridades. Se para entregar a mensagem eu precisar lutar boxe como um campeão, eu luto. Se tiver que cantar bem, eu aprendo. Se tiver que meditar, eu medito. Até se precisar morrer, eu morro.
Fodam-se eles. Eu não quero participar da sua propaganda hipócrita de diversidade. Se você faz alguém se sentir mal por ser quem é, eu não preciso do seu dinheiro. Eu preciso da sua mudança de vida, do seu olhar correto para o incorreto que você é quando despreza alguém. Um guerreiro enfrenta a vida com a coragem de jamais pisar em ninguém. Fim da leitura. Obrigada a todos vocês que ouviram até aqui. Deixe nos comentários sua sugestão para próximos audiobooks. Se inscreva no canal.